Olá, comunidade da TV 247. Estamos iniciando mais um programa Conexão Lisboa, mais um programa de análise dessa pandemia de escala mundial, dessa crise que a humanidade tem vindo passar nos últimos dias. E hoje vamos conversar especialmente com um médico italiano que trabalha na região de Bolonha, um médico sanitarista, Francesco Santoni, é isto? Sintone, mais ou menos. Sintoni. Desculpa, Sintoni. Nada. Tá tudo bem consigo, Francesco? Tudo bem. A gente está. Boa noite a todo mundo. A gente está cansado, mas estamos bem, por sorte. Muito bem. Francesco, eu queria muito que pudesse eu, Carlos Ortmann, como jornalista, tenha tentado acompanhar um pouco da situação italiana, que é vizinha nossa. Mas, de um modo geral, qual que é o panorama hoje, nesse momento, na Itália? A situação está sendo muito complicada nesse momento, porque a gente tem várias partes do país onde há uma forte transmissão local do vírus. Esse é um vírus muito contagioso, cuja rapidez de difusão é muito maior do que a gente esperava que fosse. Antes da virose do vírus chegar aqui, a gente já estava acompanhando como serviço a evolução da epidemia na China, mas não conseguia perceber o tamanho e o estrago que esse vírus, o impacto que esse vírus tem tido com a vida social, a estrutura social, a organização das nossas cidades, das nosso funcionamento de forma geral. Então, a gente estava mais concentrado sobre os aspectos técnicos, a via de contágio, a via de difusão, o R com zero, que é o número de pessoas que uma pessoa contagiada pode contagiar, sem perceber que, na verdade, as nossas sociedades são tão interligadas, pessoas que vivem tão perto, tão próximas, se deslocando tanto de forma tão diferente que o vírus tinha altas estradas para se difundir muito rapidamente. Eu pergunto nesse sentido, Francesco, porque quando realmente vocês tiveram a dimensão em que a transmissão não era só a questão no chinês, lá na Lombardia, que estava uma suspeita, mas quando vocês perceberam que isso já estava atingindo todo o norte da Itália, tem uma data específica, o momento? Olha, a gente está achando, tem quase evidências quase consolidadas de que, na verdade, o vírus já tinha chegado na Itália em janeiro, final de ano em janeiro, e passou despercebido. Falando agora com os colegas clínicos, pneumologistas, infectivologistas, eles comentam que já fazia um tempo que se via pneumonias intersticiais bilaterais, mas não era no tamanho de chamar a atenção. Então, eu acho que quando o vírus deu o primeiro caso autóctono, o primeiro italiano que se infectou, que foi divulgado no dia 21 de fevereiro, a gente já estava com um contágio local, comunitário. A gente achava que só era um pequeno foco em 2 cidades, mas, na verdade, já era muito maior. Isso ficou claro quando o crescimento exponencial do número de contagiados explodiu. Então, acho que 7, 8 dias depois do primeiro caso, no final de fevereiro, a gente percebeu que já estava com várias áreas do país com transmissão local. Na verdade, a gente tem que ser sincero, a gente não esperava que, com tanta rapidez, o vírus chegasse na Europa, vindo da China. Já tinha tido um outro coronavírus, o SARS-1, em 2003, que nunca chegou na Europa,
Mas a sociedade em 2003 não era tão globalizada e tão interligada como é hoje. Então, o deslocamento de pessoas, de mercadorias, de commodities, de equipamentos, hoje em dia é tão grande que os vírus também viajam de forma muito mais rápida. E a gente ficou sendo despreparado no começo também. Os profissionais dos setores da saúde, eu acho que não entenderam logo o quanto esse vírus se transmite e o quanto pode impactar no serviço de saúde. Porque acho que o ponto é justamente ele não é, ele é mortal, mas a questão é que o número de infectados que precisam de respiração mecânica e de centro hospitalar é muito grande, é a história da curva que vocês falam muito, né? Mas isso tira a dimensão que necessitaria de um aparato hospitalar gigante, o qual a Itália e nenhum país do mundo tem para suportar, mas foi mais recentemente isso, né? Foi no mês de março já. Foi. Bom, a questão tem a ver com a doença, que é uma doença que tem características muito específicas. Ela dá uma febre bifásica, então as pessoas parecem ter uma boa condição até um certo ponto, parecem até melhorar e ficar curados, mas de repente pioram. Aí de repente pioram, fazem uma minoria, né, 7, 8% das pessoas pioram, fazem uma insuficiência respiratória e precisam de UTI. Mas a reação inflamatória, a tempestade inflamatória é tão grande que o acometimento do pulmão é tão importante que precisa da UTI por um longo período de tempo, por semanas. A gente está vendo que pelo menos 3 semanas de UTI, em média, ou mais, depender das características da pessoa. Então, não há nenhum sistema de saúde, se tiver uma distribuição muito intensa local do vírus, que possa sustentar uma pressão tão grande, porque as camas ficam ocupadas e não liberam. Então, rapidamente o sistema satura. As camas de UTI ficam cheias e não há mais UTI. Só para dizer que do dia, eu acho que foi o dia 5 ou 6 de março, agora não lembro direito, o Ministério da Saúde disse que o número de leitos de UTI tinha que aumentar em 50% e o número de leitos dos serviços de cuidados subintensivos tinha que dobrar, aumentar em 100%. A Itália tinha até 12, 13 dias atrás 5.300, 5.500 leitos de UTI, hoje tem quase 9.000. Mas isso não é suficiente, porque se a gente tiver milhões de pessoas infectadas, 5, 6% de milhões é muita gente. Então, não é suficiente expandir o serviço de saúde. Isso é importante, porque a gente precisa cuidar de todo mundo, mas ninguém vai conseguir dar conta se não forem tomadas medidas de saúde pública, distanciamento das pessoas e controle das doenças. Porque acho que esse é o ponto, Francesco, que é na Itália, pelo que eu pude ler algumas informações, muitas vezes os médicos têm que escolher quem vive e quem morre, né? Muitas vezes os médicos que estão trabalhando no front, lá na UTI, é essa realidade que se impõe. Pergunto do ponto de vista de você, enquanto médico, enquanto a pessoa que está ali na frente mesmo da batalha, como que ele lidar com essa pressão também e esse peso de muitas vezes ter que escolher entre quem vive e quem morre? Não, por sorte, onde eu trabalho, a gente não tem uma pressão tão grande assim. A gente está um pouco mais ao sul da região da Lombardia, que é a região onde há o maior número de casos, mas também é a região mais industrializada do país, onde há a maior rede infraestrutural do país, de autoestradas, a maior quantidade de pessoas que moram naquela região, uma grande concentração
de seres humanos, ou seja, todos uma condição que fez com que o vírus pudesse circular muito e muito rapidamente. Então, como passou despercebido, como ninguém achou que era tão importante, tão grave assim, e como também a gente demorou em tomar as medidas mais radicais no começo, também as pessoas não acreditavam que era tão grave e as instituições também demoraram sim, aquela semana que faz toda a diferença. Naquela região o impacto foi devastante, porque nós vemos, digamos, 2, 3 mil pessoas infectadas, diagnosticadas todo dia, mas na verdade há muitas mais pessoas infectadas. E naquela região, de fato, eu acho que os meus colegas devem viver uma situação desesperadora. Eu não sei, não posso dizer como deve se sentir um colega que não pode cuidar da forma que a gente quer cuidar todas as pessoas. Então, eu ouvi falar muitas fake news também, como se tivesse protocolos, idades. Isso, claro, não existe. Mas existe sim uma saturação do serviço e existem situações em que tem que escolher. Isso não é uma lei, não é uma regra, mas claro, sempre o custo-benefício, a medicina baseia-se sobre avaliações de custo-benefício. E eu espero que os outros países tomem medidas muito rapidamente, vendo o exemplo do que está acontecendo no norte da Itália, para que isso não aconteça, porque é incontrolável. Porque eu acho que esse é o ponto, Francesco, que nós estamos procurando conversar com as pessoas que estão na Itália, que estão, digamos, no seio da pandemia, porque, de modo geral, os brasileiros nos últimos tempos não estavam levados a sério. E tem mesmo esse desgoverno do Jair Bolsonaro, desse neofascista, em que ele diz, é mais uma gripezinha. Ontem, eu vou dar uma entrevista, disse que era só uma gripe qualquer. Eu pergunto porque uma pergunta acho que é fundamental, porque eu até mesmo vi um médico chinês que foi responsável em Wuhan sobre a organização de todo o hospital de campanha, todo aquele processo, e falou assim que ele estava falou chateado assim que ainda a Itália não tinha colocado todas as pessoas em casa, que muitas vezes havia transporte público. Pergunto, realmente o isolamento social radical no sentido de ir na raiz do problema, todos em casa, para a indústria, para tudo, é a única solução, ou uma das soluções mais efetivas, realmente, para não propagar mais o vírus? Não há outra solução. A outra solução é desastre. A outra solução é o abismo. Eu não estou exagerando, eu nunca ia imaginar que ia ver uma coisa dessa, não. Porque não é só o número de pessoas contagiadas, é também o tipo de doença. É uma doença que demora. É uma doença que a pessoa continua sendo contagiosa durante muito tempo após os sintomas clínicos serem resolvidos. A gente ainda não conseguiu declarar curado nenhuma pessoa na nossa região, mesmo tendo muitas, a grande maioria, na verdade, de pessoas que já estão em boas condições, porque até os assintomáticos, depois de uma semana dos sintomas terminados, depois de 10 dias, a gente vai lá, faz o tampão e eles têm o vírus ainda, o vírus está lá. Ou seja, muita gente não aparenta doença e fica transmitindo a virose para os mais frágeis. Então, não há como controlar isso. A gente, quando tem um caso, a gente traça todos os contatos mais próximos, faz quarentena, faz medidas recortadas sobre as características da vida das pessoas, do tipo de trabalho que desempenham, o tipo de atividade, mas isso não é suficiente. Não é suficiente. O que tem que ser feito é distanciar as pessoas mesmo durante um tempo, para o vírus não poder encontrar mais organismos capazes de fazer com que ele se reproduza e possa passar para outra pessoa. Infelizmente, a gente também não tinha percepção disso. Eu me lembro que a primeira pessoa que eu coloquei em quarentena aqui foi um chinês que voltou da China. Ele mora aqui
E ele disse comigo, olha, aqui vai ser um desastre, porque todo mundo está indo ao restaurante, todo mundo está indo ao trabalho. Eu dizendo, não, mas a gente reduziu, só pode entrar no restaurante poucas pessoas, tem que ficar 1 metro de distância. Ele disse, não, não é assim não, não vai ser suficiente. Eu não acreditava, é o meu trabalho, eu não acreditava. De fato, hoje eu posso dizer que é incrível o que a gente viu. Realmente tem que ficar distanciado, isso não é só uma gripe, isso é uma gripe para a grande maioria das pessoas, mas há muito frágeis nas nossas sociedades e a gente tem que tutelar esses frágeis, seja pessoas doentes, doentes oncológicos, idosos, crianças fragilizadas, pessoas que fizeram transplante. Ou a gente aceitar que não vai cuidar dessas pessoas, ou a gente tem que se distanciar. Isso não é uma brincadeira. E quem brinca com isso, eu acho que não tem a percepção do real, do que está acontecendo. A gente tem, a Lombardia é uma das regiões que tem um dos melhores serviços de saúde do mundo, não da Itália, do mundo, e está ajoelhada. Então, essa não é uma brincadeira. Eu não sei como dizer isso de forma diferente. Porque acho que essa que é a preocupação, Francesco, porque no Brasil, se uma zona tão, que é a zona do norte super industrializada, super rica na Itália, tem um grande, digamos, um aparato de medicina, tanto público como privada. No Brasil, por exemplo, onde que a nossa condição de o próprio SUS, aí você morou no Brasil, não sei se chegou a trabalhar no SUS, mas o SUS é muito bom, é fantástico em que a medicina digamos, assistência médica para todos, mas não tem a estrutura que digamos que a Lombardia tem. Então, Não, soma-se isso, imagina mais as condições, por exemplo, as pessoas que vivem nas favelas no Brasil, nas comunidades, onde é frio, onde é úmido, onde tudo é muito próximo. Então, somar, eu acho que a situação, as pessoas não têm dimensão do tamanho do problema que é. Então, por isso estou tentando puxar por si para explicar a nossa comunidade da TV 247 aqui, para que eles possam passar essas mensagens aos amigos, aos parentes que também não estão acreditando na situação, né? Por isso que eu pergunto, é, realmente, se não for feito um isolamento social radical, então a situação é o abismo, né? o que a gente está vendo aqui, com as condições climáticas daqui, com as condições sociais daqui, com a nossa demografia, com o nosso tipo de população, a gente está precisando só de distanciamento social para os hospitais poderem cuidar das pessoas que ficam muito doentes durante muito tempo. Eu espero que no Brasil o clima, o calor possa frear um pouco a difusão, mas a gente não há evidência que isso possa acontecer. Então não há nenhuma certeza do que isso aconteça e por esta razão eu eu acredito, eu tenho a convicção que só as medidas de isolamento social podem fazer com que não haja a epidemia. E o SUS é um serviço muito bom. Eu estudei no Brasil, fiz a minha residência lá também. Eu gosto muito, mas não há como enfrentar uma epidemia dessa com os equipamentos que tem lá para a grande maioria das pessoas. Claro, vai ter pessoas que vão ter melhores serviços, mas a grande maioria da população não vai ter condição. Então tem que bloquear esse vírus. Tem que se bloquear esse vírus. Para encaminharmos para o final, não quero ocupar mais seu tempo, sei que a vida de médico aí nesses últimos dias tem sido muitas horas de trabalho por dia, né? Muitas. Queria perguntar-lhes, no sentido de tentar, eu, Carlos, perceber também um pouco melhor, o ideal seriam todos estar testados, né? Fazer o teste, quando tiver qualquer sintoma, qualquer algo que pareça com gripe ou coisa do gênero. Mas não sendo as condições reais essas, principalmente no Brasil, em que muitas pessoas devem contaminada, como se estão assintomáticas. Quais são as principais características de uma pessoa que está bem doente? Quais são os sintomas, assim? As pontas dos dedos roxas, a febre muito alta, a tosse seca? Quais seriam esses sintomas, assim, muito evidentes?
Então, do ponto de vista da estratégia de controle, há duas estratégias principais: ou traçar todos os casos e testar todas as pessoas que foram contato de doentes. Desta maneira, seria possível identificar também os doentes, os contagiados assintomáticos, que podem ser vetor para contagiar outras pessoas. Ou há medidas de distanciamento social. Essas medidas podem demorar mais. Por exemplo, você vê, a Coreia do Sul adotou a primeira estratégia. Fiz muitos testes e está controlando, parece, de uma boa maneira a epidemia. Mas também a Coreia do Sul já tinha experiência do SARS, da primeira SARS, já tinha entendido logo que também este coronavírus, como o da SARS-1, era muito perigoso e começou logo. Quando não há como poder testar todo mundo, por falta de equipamentos, por falta de profissionais, etc., o distanciamento social é a única medida que pode garantir o bloqueio do vírus. Os sintomas principais são febre e tosse e dificuldade em respirar. Febre, primeiro aparece a febre, geralmente, depois a febre pode até passar, chega a tosse, e aí se a tosse tiver uma progressão e perceber uma dificuldade na respiração, logo que perceber essa dispneia, tem que procurar um serviço de saúde, primeiro possível. Outros sintomas que a gente está vendo muito característicos são a perda da capacidade, desculpa, eu não sei falar em português certo, mas o gosto e o cheiro. O paladar. O paladar e o cheiro. Perder esses sentidos também é muito característico. Claro que isso pode ser também devido a uma rinite, ou claro que pode ser devido a problemas vasculares em pessoas idosas, mas num jovem, 40 anos, 45 anos, que de repente aparece uma febre e perda do paladar e do cheiro, aí isso é sinal também, pode ficar na dúvida. Geralmente não há dor de garganta e rinites com muita secreção. Isso não é a apresentação clássica. A apresentação clássica é muitas vezes dores generalizadas, febre e depois quando a infecção desce nas vias respiratórias baixas, aparece a tosse e pode aparecer a dificuldade em respirar. Eu pergunto isso porque muitas vezes as pessoas, eu acho que é importante dialogarmos sobre isso. Eu fiz uma entrevista com um psicólogo brasileiro, Christian Dunker, em que eu tratei da questão do ponto das pessoas somatizarem a doença. Não é o facto de ser uma simples tosse, uma qualquer coisa que a pessoa também deve se desesperar, né? Não. Eu acho que é importante dialogar a questão do sintoma. Então, realmente, uma dor de garganta não tem a ver diretamente com o coronavírus, pelo menos por enquanto, Não. né? Não. Geralmente, quando aparece uma faringodinia, uma rinite, um resfriado, geralmente não é coronavírus. O coronavírus é mais febre e essa dificuldade em respirar com essa tosse aí. Mas as pessoas relatam ter como um peso no tórax e dificuldade em respirar. Isso geralmente é coronavírus. Quando há dor na garganta e resfriado, geralmente não é coronavírus. Porque nos casos que a gente observou, não era. Francesco, para encerrarmos, gostava que você pudesse deixar uma palavra ao povo brasileiro, às pessoas mais necessitadas, assim, abre o coração, já que tem muita ligação direta com o Brasil, né? Fica à vontade, fala o que acha importante falar. Esse espaço também é importante para si também. Olha, eu agradeço você por deixar esse espaço. O Brasil, para mim, é a minha segunda casa. A minha esposa é brasileira. Eu tenho uma filha ítalo-brasileira. Tenho amigos lá, tenho família. E o que eu posso dizer é que eu amo o Brasil como se fosse a minha terra. E eu espero que aprenda a lição do que a gente está passando, porque eu não gostaria de ver esse sofrimento que a gente está passando aqui, que parece uma guerra, é uma guerra,
no Brasil também. Então, façam um esforço, tentem restringir um pouco as liberdades. Isso é muito difícil nas nossas sociedades democráticas, mas isso é importante, é muito importante para tentar limitar a difusão desse vírus. Então, bom. Muito obrigado, Francesco. E agradeço mais uma vez De nada. esse tempo aí. E espero voltar a contactar consigo no andar da carruagem. Espero com notícias Certo, melhores, para melhor dialogarmos sobre os assuntos, tá bem? Obrigado, está até uma bom. próxima. E comunidade da TV Tchau. 47. Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.